Não necessariamente a gente precisa dividir um programa em mais de um arquivo, né? Inclusive, a gente pode, se você pegar os exemplos das Texas, tem vários que são basicamente um arquivo só, em que as funções, né, são implementadas no arquivo. Mas à medida que os programas vão ficando mais complexos, a gente tende a preferir separar, né, as coisas em arquivos diferentes, um pouco seguindo aquela ideia que eu falei mais cedo de ter módulos, né? Um bom programador, ele tenta estruturar o programa em módulos que eles sejam, de certa forma, independentes e que possam ser reutilizados em outros programas depois, né? Então, no âmbito aqui da eletrônica de potência, a gente pode pensar, por exemplo, um módulo de modulação ou de controle que implementa um PI ou um PD ou e tal. Enfim, a gente pode ter implementado essas coisas um pouco fazendo módulos que funcionam como bibliotecas e que se a gente precisar de um PI, a gente não vai colocar aquela função no PI de maneira independente, a gente simplesmente usa aquele código e consegue reutilizar as funções, né? Isso pode ser para o PI, peças formadas, né, de Clark, Park e tal. Também poderia ter um módulo que faça essas conversões, enfim, um módulo para a máquina de estados. A gente tenta dividir o nosso programa em em vários arquivos que têm funções relacionadas, principalmente com esse objetivo de facilitar a leitura, né? E também de facilitar a reutilização. Tá? Eu coloquei, né? Melhorar a estrutura, melhorar a leitura, né? E aqui eu chamo a atenção para a abstração, né? Que é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem na programação, né? Então, se você pega um módulo que implementa o controlador PI, você não necessariamente precisa saber os detalhes daquela implementação. Você precisa saber mais das interfaces e se você souber como chamar aquelas funções dentro daquele módulo, você já conseguiria utilizar aquela função sem precisar prestar atenção como aquilo é implementado, né? Então, a gente precisa de tentar trabalhar nessa abstração para que nossa cabeça não exploda com a complexidade que os programas vão tomando, né? E para isso o C tem dois tipos de arquivos, né? Tem os arquivos fonte, que são os pontos C, e os arquivos de cabeçalho, ou header, né? Que são os pontos H. Como é que isso funciona? Nos arquivos header, né? Ponto H, a gente coloca os protótipos das funções, ou seja, só aquele cabeçalho da função, o nome da função, os parâmetros que ela precisa e o valor que ela retorna, né? A gente pode colocar constantes, constantes mais normalmente como declaradas como macros, né? Porque se a gente declarar uma variável constante, eu até não falei sobre isso, mas você tem uma keyword que é constante, que se você declarar por exemplo, um int 16, você colocar constante um int 16 e aquela variável i, ela vai assumir um valor, mas ela não pode ser alterada depois, ou seja, ela sempre vai ter aquele valor da inicialização dela. Esse tipo de constante não convém declarar no header file, eu acho que vai ficar claro daqui a pouco por quê. E a gente também pode declarar tipos, né, os tipos definidos pelos usuários, os enumerations, essas coisas nos arquivos do tipo header. A gente inclui um header em um arquivo fonte para que aquele arquivo fonte ele tome conhecimento daquelas coisas que são declaradas no header. Então, quando a gente coloca um protótipo em um header e inclui o header dentro de um outro fonte, aquele arquivo fonte, né, o segundo, ele passa a ter conhecimento de todos aqueles protótipos de funções que são declaradas nesse arquivo header.
E com isso ele passa a poder utilizar aquelas funções, chamar aquelas funções dentro dele, né? Então, o arquivo fonte que declarou um header consegue chamar as funções que estão dentro desse header. A definição dessa função, a implementação dela, vai estar no arquivo C, outro, qualquer. Mas esse arquivo fonte, né, que vai incluir esse header, ele não precisa saber onde que isso é definido. Isso é um trabalho depois do linker que vai fazer com que esses objetos se unam em um executável só, né? Então, quando a gente inclui um header em um arquivo fonte, o arquivo fonte passa a saber das funções, ele passa a ter conhecimento de variáveis externas, e aqui, de novo, você pode colocar você definiu uma variável, né, global, que é o int 16 count. No header você não vai colocar essa definição da variável, mas você pode colocar um extern int 16t count. Isso aqui seria no ponto H, né? Porque em todo arquivo .c que você incluir esse ponto H, ele vai passar a ter conhecimento dessa variável count e vai poder utilizá-la, tá? E aí a mesma coisa com constantes ou com tipos definidos pelos usuários, né? São informações que a gente coloca no header. Quando a gente chama, né, inclui um arquivo header no arquivo fonte, utilizando essa instrução do pré-compilador, que é o include. O que essa função faz? Ela pega o conteúdo do header e insere naquele arquivo fonte, naquele local. Tá? É como se você copiasse e colasse o conteúdo daquele arquivo fonte naquele local. Thomas, aí para esse exemplo aí do contador que você deu, esse contador, por exemplo, no arquivo PI, se ele valesse 2, no arquivo DQ ele também seria lido como 2? Sim, esse aqui, né, o int count, ele tem que ser definido em algum lugar. Então, digamos que a gente tem um pi.c, que a gente usa essa variável, o int 16 count. Aí você vai colocar dentro desse pi.c o int 16t count ponto e vírgula. Nisso você está definindo essa variável. Se você quiser usar essa variável em outro local, você teria que colocar nesse outro arquivo um external int 16t. Quando você coloca esse external int 16t count, você está dizendo para o compilador que essa variável count é do tipo int 16 e ela foi definida em algum lugar do código. E aí depois o linker vai descobrir aonde vai fazer colocar o endereço certinho, né? Ela fica como se fosse uma global? Ela vai ser uma variável global, exatamente. Ah, tá, entendi. E aí você pode colocar esse external int 16 count no ponto H. Porque aí qualquer arquivo fonte que você colocar esse ponto H, ele vai ter conhecimento dessa variável count aqui, entendeu? Ah, bacana. E outra coisa Agora, só. de novo, cuidado com variáveis globais. Só que você pode fazer isso, mas você tem que tomar cuidado com variáveis globais. Ah, tá, beleza. Para esse exemplo do arquivo pi.c que você deu, aí então eu teria esse arquivo, no header eu colocaria só a declaração dele e chamaria em outro local, não é isso? Isso. Se eu quiser. Ah, tá. É porque o header, ele nada mais é do que o pré-compilador pega o conteúdo do header e copia para aquele arquivo fonte, né? Ah, bacana. Basicamente é isso que ele faz. Então aqui, dando exemplo no meu código, né? Eu tenho no main, eu tenho duas variáveis globais. O global data e o application, tá? Essas duas são variáveis globais. Se eu precisar usar, por exemplo, eu uso o global data dentro do application. Então eu tenho
aqui um extern global data, em que eu digo para esse arquivo, né, para o compilador, quando ele estiver processando esse arquivo, que existe uma variável chamada global data, do tipo global data, e que ela é externa, ela é definida em algum lugar. O meu compilador aqui não precisa saber aonde está essa variável, mas ela sabe que ela existe. De forma que aí eu consigo usar a variável, né? Eu consigo, dentro do meu código, usar a variável. Então, aí você definiu no main. Aí se eu quisesse definir no header, eu poderia, então, né? Você não pode definir a variável no header. A definição, que é quando você fala para o compilador, aloque, sei lá quanto de memória para essa variável que tem esse nome. Você tem que fazer isso uma única vez em um único lugar. Ah, tá certo. Quando você usa o extern, aí você está dizendo para o compilador, naquele arquivo, que aquela variável daquele tipo foi definida em algum lugar. Agora Agora, clareou. onde você não sabe. Beleza, bacana. E se você for definir ela em dois lugares diferentes, você vai ter conflito. Quando o linker executar, você vai ter conflito. Entendeu? Por isso Não, que você não pode bacana. colocar a definição dela no header, porque o header é um arquivo que você copia você coloca num arquivo, depois coloca no outro, coloca no outro. E Isso. quando você inclui, ele vai copiar aquele conteúdo daquele arquivo para o arquivo fonte que você incluiu. Então, se você tem uma definição de uma variável ali, você está definindo a variável em múltiplos arquivos fonte, né? Ah, tá. Aí eu tive problema com isso, agora eu entendi. Beleza. Por isso que você pode colocar o extern, pananã, mas você não pode definir a variável dentro do header. Isso. E aí, o header, normalmente a gente coloca os protótipos das funções, né? E isso é importante porque, dependendo do C que você está usando, você não precisa, você pode chamar uma função que o compilador desconhece. Que ele não viu um protótipo dela, ou não viu a definição da função ainda. Ele vai assumir que aquela função é declarada em algum lugar e que os parâmetros que você passou estão corretos. Mas isso, na verdade, é assim, pode ser verdade ou pode não ser, né? De forma que normalmente a gente declara no header o protótipo das funções e no próprio arquivo fonte em que a gente define a função, ou seja, que a gente implementa a função, a gente inclui o header em que o protótipo daquela função foi definido. Por quê? Porque aí o compilador ele vê o protótipo da função, primeiro, que está no header, depois ele vê a definição da função e ele consegue comparar o protótipo com a definição e ver que a definição e o protótipo eles são compatíveis, né? Eles têm os mesmos tipos, eles retornam o mesmo tipo e tal. Então, isso é importante porque se você declarar o protótipo no header e não incluir o header no fonte em que você define a função, ou seja, que você implementa a função, você pode ter um descasamento, você chama essa função em um outro arquivo usando o protótipo do header que não está casado com a declaração, com a implementação mesmo, e você tem um erro que você não consegue saber por que está acontecendo, né? Porque aquilo está incompatível um com o outro, né? Tá, como é que a gente chama, gente? Enfim, está incompatível, não está batendo uma coisa com a outra, né? Me fugiu a palavra. Então, quando a gente vai fazer, voltando aqui para o código, né? Eu tenho um application.c e eu tenho um application.h. No meu application.h, eu tenho algumas informações que eu preciso incluir. Eu tenho um tipo que eu defini, que eu chamo de application, e eu tenho os protótipos das funções. Notem que os protótipos das funções, que eu nem defino qual que é o nome, né, dos parâmetros, mas quando eu chego aqui no ponto C, eu tenho, eu já incluo, a primeira coisa que eu falo, eu incluo aquele ponto H. De forma que essa definição das funções,
pode ser, o compilador consegue comparar o que foi implementado de fato com o que foi prototipado, digamos aqui. E aí ele consegue dizer se aquilo está compatível, né? Se um está compatível com o outro. Se não tiver, vai te dar um erro de compilação, tá? Então, isso é importante fazer. E aí, em todo lugar que eu quiser chamar uma função desse meu módulo application, eu vou pegar esse include.h e vou definir lá. Não chega a ser muito o caso aqui, porque o application é meio o meu nível superior de implementação, né? É onde eu pego os diversos módulos e uno nele para poder implementar a aplicação da maneira que eu quero. Mas se eu tivesse, por exemplo, o módulo da máquina de estados ou o módulo do PI, eu uso esses módulos em outros módulos para poder fazer as implementações, tá? Sempre incluir a declaração. Isso que eu acabei de falar, é sempre incluir o header no arquivo em que você define aquelas funções. E as funções estáticas, elas não são... Você não coloca o protótipo delas no header, coloca já no fonte. Então, por exemplo, o meu application, eu tenho 3 funções, que são as funções de controle, que elas são estáticas e o protótipo dela está aqui e a implementação dela está lá mais embaixo no arquivo, tá vendo? Eu tenho algumas funções primeiro e depois eu tenho esses 3 aqui que são estáticos. E eu não coloco esse protótipo no header, eu coloco aqui no arquivo fonte. Por que isso? Por que eu não posso colocar esse protótipo no header? Algum palpite? Porque com o header você vai chamar mais arquivos. E aí pode dar algum conflito. Exatamente, é que eu vou estar começando a declarar aquele protótipo em vários outros arquivos, né? E aí, possivelmente, o compilador vai me reclamar que tem um protótipo daquela função naquele arquivo e ela não foi definida no arquivo, né? Como é uma função estática, ele espera que essa função ela seja definida dentro desse arquivo aqui. Então, Bacana. as funções estáticas a gente ajuda aqui. E é importante essas funções estáticas porque a gente limita, né, aquela função àquele arquivo. Ou seja, se você pegasse um C++, um orientado a objeto, de certa forma você tem as funções privadas, que o usuário de uma determinada classe não consegue chamar aquelas funções privadas, né? No C, a gente não tem esse conceito de orientado a objeto, mas a gente consegue fazer com que essas funções estáticas elas não consigam ser chamadas fora do módulo. Então, de certa forma, elas são privadas daquele arquivo, né? E aí, isso é importante para a gente... a gente tenta ao máximo evitar que um módulo dependa muito do outro, né? Que a gente tenha muitos embaralhamentos de funções, de variáveis globais e tal. Tem que tentar fazer eles o mais independentes possíveis. Claro que um módulo pode utilizar de outros módulos para existir, né? Então, sei lá, o módulo de PI, o módulo application, ele usa PIs dentro dele. Então, ele vai utilizar objetos daquele PI, né? Mas a gente tenta evitar fazer mais uma coisa em árvore do que tentar que tenha um mesh, né? Tenha interdependências muito grandes entre um módulo e outro, né? Aí, na organização de programa, a gente tem os arquivos fonte, em que a gente tem a definição das funções, ou seja, a real implementação da função, né? E definições das variáveis globais. Acho que isso já ficou claro por que as variáveis globais têm que ser definidas nos
arquivos fonte, né? E não nos arquivos header, né? Eu falei isso já. Aí aqui tem um exemplo de um header, que eu já mostrei ali, né? Mas eu tenho macros, por exemplo. O macro, gente, ele é uma palavra, como é que eu chamaria isso? Um comando com nomes, né? Que o compilador ele simplesmente substitui. Quando essa palavra aqui aparecer, né? Ou essa conjunto de letras aparecer, ele simplesmente substitui o valor, isso aqui, pelo 4. Tá? Então, se você fizer number of channels vezes number of channels, ele vai ver, né, o compilador vai ver 4 vezes 4. Porque ele substitui, simplesmente pega o que está aqui e substitui. E aí você tem que tomar cuidado com ordem de operadores e tal, porque às vezes você poderia substituir isso aqui por um outro nome. Então, o meu MS Number of Channels poderia ser um outro nome. Ele vai simplesmente pegar aquilo e vai substituir. Pode fazer sentido ou não, pode te dar um valor, né, que faça sentido ou não. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Para esse caso aí, eu não preciso nunca definir o tipo da variável, então não, né? Na verdade, é preferível que você defina uma variável constante para poder pegar aquele seu, para pegar essa constante sua. Porque quando você usa o macro, o compilador, justamente, você não está definindo o tipo daquilo, né? O que o pré-compilador faz é que ele pega aquele nome e substitui o conteúdo daquele nome onde você chamou o nome. Então, se você está, né, lembrando daquele exemplo que eu coloquei lá na conversão implícita de nomes, né? Se você tem um pi, digamos, você tem um... Deixa eu fazer, vou escrever no Code Composer que vai ficar melhor. Digamos que você tem um define pi igual a 3.1415,9. Se você tem isso, e aqui você vem e faz int i igual a pi, isso é equivalente a você fazer int i é igual... Ele simplesmente copia o que está aqui e põe lá, né? 3.14. Aí ele vai pegar esse 3.14 e vai converter esse float para inteiro e o i vai acabar sendo igual a 3, né? Uma outra forma que você podia fazer seria um constant float pi, ou pi, né? Você pode continuar fazendo maiúsculo, igual a 3.14159. Quando você usa a variável constante, ele passa a ter um tipo atribuído àquele número, né? Esse é um número constante do tipo float. Você não consegue alterar, mas o compilador consegue já saber qual que é o tipo dele, né? E aí, com isso, às vezes, você evita também dor de cabeça, porque aí o compilador consegue comparar as coisas. Ele poderia te dar um warning aqui, ó. Eu imagino que ele dê, quer ver? Se eu tirar aqui e... Deixa eu tirar esse aqui também. Deixa eu compilar e ver o que acontece. Eu imagino que ele te dê um warning aqui falando que tem a conversão. Bom, é que minha dúvida era justamente com o pi aí. Não, ele está reclamando de outras coisas. Não, que ele reclama que foi declarado, mas nunca usado. Não, mas ele não está reclamando disso, não. Mas dependendo dessa conversão que você usar, ele pode reclamar, o compilador pode te dar um warning, enfim. Ele acaba tendo ferramentas para poder saber qual o tipo daquilo, né?
E aí você poderia, por exemplo, fazer isso, né? Ou seja, você declara esse constant float aqui igual a pi, e você poderia lá no seu header declarar um extern constant float. E aí assim você consegue usar em outros arquivos o pi sendo uma variável e não sendo o macro, né? Ah, bacana, Eu acho bacana. que é uma maneira melhor de você fazer isso do que você definir o macro, tá? Voltando aqui, eu tenho vários tipos que são definidos, né? Eu tenho um tipo que é um microscope, que eu vou deixar para falar isso um pouco depois, mas é uma forma de construir, né? Uma programação parecida com orientado a objeto em uma linguagem que não tem suporte, né, para orientação a objeto. E a gente tem aqui os protótipos das funções. Eu não sei se vocês repararam, a gente tem no início do header um if not def, o nome, define o nome, e aqui a gente tem o end if. Não sei se vocês já viram isso e se vocês já se perguntaram por que isso existe. Já? Já viram isso e já se perguntaram ou nunca viram ou nunca se perguntaram? Eu Conta aí. já vi, mas passou batido mesmo. Sabe por que isso existe? Por que é boa prática a gente colocar? Porque se vocês lembrarem, quando a gente coloca lá o hashtag include e o nome do header, ele vai pegar o conteúdo daquele header e copiar naquele local, né? O mesmo header pode ter sido incluído em um outro header que também é incluído nesse mesmo arquivo. Então você corre o risco de maneira indireta, você incluir o mesmo cabeçalho duas vezes no mesmo arquivo-fonte. E quando você faz isso, você estaria, por exemplo, definindo um tipo duas vezes dentro do mesmo arquivo. E quando você faz isso, você tem conflito, né? Mesmo que seja a definição idêntica, o seu compilador vai reclamar, vai falar assim, eu tenho duas definições do meu trigger mode. Quando você coloca esse if not def aqui, o que vai acontecer? Primeira vez que, digamos, você incluiu o header microscope.h, ele copiou. Aí ele passou aqui. Esse nome aqui já foi definido? Não. Então ele define o nome, ele inclui todas essas informações e pronto. Na segunda vez que ele chegar a incluir de novo o microscope.h dentro do mesmo arquivo, ele vai ver esse source microscope H já foi definido? Já. Se ele já foi definido, ele simplesmente pula isso aqui. Ele não inclui porque já foi incluído e eu tenho aqui o se não foi definido. Se ele já foi definido, ele não vai incluir isso aqui. De forma que a gente garante que um header é incluído uma única vez dentro de um arquivo fonte. E aí é por isso que a gente coloca. Esse nome que está aqui, na verdade, pode ser o nome que você quiser. Você pode colocar if not dash banana 1, 2, 3, 7 e você define o banana 1, 2, 3, 7 aqui. Mas você tem que só tomar cuidado que esse nome que você coloca aqui seja um nome único, né? Para que não corra o risco de um outro arquivo definir esse macro igual a você. E aí, então, é por isso que a gente coloca esse arquivo aqui, entendeu? Bacana. E aí, aqui um exemplo do arquivo fonte. De novo, esse é o microscope.c. A gente inclui um microscope.h por algumas razões, né, que eu já expliquei. Uma por causa dos protótipos das funções, para que o compilador consiga verificar que a definição das funções bate com o protótipo. E também, na verdade, porque a maioria das vezes a gente usa no ponto C, que está implementando aquele módulo, a gente usa coisas que estão definidas no ponto H, né? Por exemplo, o microscope aqui, esse tipo,
ele é definido no ponto H. Então, para que esse ponto C saiba que existe esse tipo, ele vai precisar do ponto H para contar eles para ele. E aí aqui a gente define o ponto H e pode definir outras coisas também, né? Tá certo, gente? Então, um módulo, normalmente, ele é composto por um ponto H e por um ponto C, ou mais de um ponto C. Na verdade, você pode ter vários pontos Cs, né? Se for uma biblioteca muito extensa, ou se você quiser ter um módulo que seja, sei lá, auxiliar de controle, e aí você quer ter um ponto H só e dividir esse ponto H, a implementação em vários pontos C, você poderia fazer também, tá? E aí o que eu falei, o programa pode ser visto como, como uma combinação de vários módulos independentes, tá? Sendo que esses módulos, eles são uma coleção de serviços para o cliente, né? E eles têm uma interface. O ponto H, de certa forma, ele define essa interface para o usuário. Quando você está usando um módulo que não foi projetado por você, bastaria para você ter o ponto H, onde você sabe quais funções existem, sabe quais tipos existem, e a partir daquele ponto H você consegue utilizar aquele módulo. Isso também tem uma vantagem muito grande do ponto de vista de manutenção do código, né? Porque se você não alterar a interface, você pode mexer na implementação e você pode resolver um bug, você pode implementar uma determinada função de uma maneira mais eficiente. Por exemplo, você estava usando um tipo de fazer o sorting, né, de uma lista. Aí você pode mudar o tipo de sorting sem que o usuário daquele seu módulo saiba disso, né? Porque ele vai continuar chamando as funções daquele módulo do mesmo jeito. E você consegue fazer separar melhor o trabalho na equipe, né? Se você tiver uma equipe de desenvolvimento, cada membro da equipe pode estar trabalhando no módulo e como você tem o header definindo a interface de maneira mais clara, vocês conseguem separar melhor o que cada um está fazendo, né? Então aqui, né, na linguagem lá do livro, o programa pode ser visto como vários módulos independentes. Esses módulos eles, fornecem uma coleção de serviços para clientes. Os clientes têm uma interface os módulos têm uma interface que descrevem esses serviços e tem uma implementação. Os serviços em si, né, são as funções. Os clientes são outras partes do código, né? E aí você pode ter um programa, ou pode ter vários programas que usam o mesmo módulo. Idealmente, você tem módulos que podem ser reutilizados em diferentes programas. Você está desenvolvendo um programa para um inversor, e depois você tem um outro conversor que é um conversor CCCC. Idealmente, você vai usar o mesmo PI no inversor e no CCCC, né? Assim você consegue reutilizar a sua implementação. A interface em si são os arquivos de cabeçalho, os header, e a implementação é feita nos arquivos fontes. Tá? E aí, eu acho que eu já falei muito disso, mas os módulos trazem vantagens-chave, né? Que é a abstração. A gente precisa saber o que o módulo faz, mas a gente não precisa saber como ele faz aquilo, né? Basta saber o que ele faz. É importante para trabalhar no time, de forma que a gente pode dividir o programa e pode trabalhar de forma independente. Ele permite fazer essa reusabilidade, né? Reutilização do programa. Então, um bom programador, uma boa equipe, vai construindo os módulos de forma que dali a 10 anos você está, na verdade, mais juntando os módulos do que começando tudo do início, né? E tem essa vantagem de manutenção que eu já falei, que como você está encapsulando funções nos módulos, fica mais fácil de você localizar bugs e de tentar resolvê-los, né? E de uma resolução poder resolver o problema em vários lugares diferentes, em vez de você ter que ficar catando onde que aquilo está sendo resolvido. Bem, gente, e é isso.